Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Kleber, eu sou fundador e CEO da Sensidia e o webinar de hoje é sobre tendências em APIs para 2016 e eu acabei introduzindo aqui a And Beyond, por isso até o nosso querido personagem Buzz Lightyear, né, para o alto e além, porque algumas dessas tendências, alguns dos pontos que eu vou cobrir, eu imagino que não vai ter tração para ser classificado como realmente algo que aconteceu em 2016. Mas vamos lá. Bom, como eu comentei, meu nome é Kleber Bacilli, eu sou fundador e CEO da Sensidia. Aqui estão meus dados de contato, meu e-mail, meu Twitter. Eu tenho uma formação técnica em engenharia de computação, fiz especialização em inovação e empreendedorismo na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Sou contribuidor recorrente da Computer World, da eMasters. E aqui na Sensidia a gente trabalha exclusivamente com arquitetura, exposição e gerenciamento de APIs, e serviços de integração. Né? E quando a gente fala sobre APIs, hoje a gente está falando muito sobre digital, a transformação digital, e esse é um pouco também tema adjacente aqui desse webinar. Beleza? Bom, a Sensidia é uma empresa de Campinas. A gente tem operação em São Paulo, no Rio de Janeiro e nos Estados Unidos. A gente trabalha com grandes empresas que expõe APIs para parceiros, APIs internas em algumas situações, com design de serviço de integração, com SOA, outros modelos de arquitetura também. Beleza, bom, vamos lá. Tem uma série de outros materiais, se vocês olharem no blog da Sensidia, a gente costuma ser bastante ativo em produção de conteúdo relacionado com o conceito de APIs, com modelos de negócio, integração, elementos muito mais técnicos. Aqui eu coloco a lista de 4 webinars que a gente fez recentemente. Então, um webinar sobre design de APIs RESTful, e aí com muito mais detalhes sobre técnicas de design mesmo. Fundamentos de segurança em APIs, esse é um tema super quente. Eu vou abordar um pouco alguns aspectos de segurança nesse webinar também. A arquitetura de microservices tem chamado muita atenção, né? Muitas empresas têm se interessado por isso. Não necessariamente é a melhor solução para qualquer tipo de situação, mas para algumas situações é uma proposta bem interessante mesmo. A gente vem fazendo alguns projetos com microservices. Parte de integração, assim, parcerias digitais, né? Um novo modelo de interação para integração B2B, também é um outro webinar que eu listei aqui, mas na verdade tem bem mais material, e-books e outros materiais. Além disso, tem os perfis sociais da Sensidia no Facebook, Twitter e LinkedIn. Se vocês buscarem lá, vocês vão encontrar. Então, se vocês seguirem a Sensidia nas redes sociais, vocês acabam recebendo mais comunicados e esse conteúdo acaba chegando mais diretamente para você. Mas beleza, sem mais delongas, quando eu comecei a pensar sobre esse tema, a gente estava discutindo internamente na Sensidia conceitos, ideias, tendências, coisas que a gente vem percebendo nos nossos clientes, nos nossos projetos, de leitura, de experiência prática, de tendências de mercado, de institutos de pesquisa. E a gente começou a organizar um pouco esse material. Esse é um workshop que a gente executa em algumas situações, em alguns clientes. A gente vai aprimorando essas tendências. E aí, para o fim das contas, eu acabei organizando de uma maneira numérica aqui para ficar mais fácil da gente passar por todos esses elementos. E a gente acabou condensando em 10 principais tendências. Tá? Como eu comentei, muitas delas a gente vê efetivamente muita coisa já acontecendo, outras são mais algumas tendências em termos de tecnologia que a gente tem percebido, que não necessariamente vem sendo aplicado em larga escala, mas
sim em provas de conceito, em caráter experimental ainda. E a ideia é passar por essas 10 tendências de uma forma bem sucinta aqui, beleza? Bom, vamos lá. Eu vou começar, na verdade, com as grandes empresas. O conceito de APIs, na verdade, começou principalmente com a Amazon e as gigantes digitais, né? Assim, se popularizou muito com o Facebook, Twitter, Flickr, Yahoo, né? eBay, onde realmente o conceito de APIs, especialmente as APIs públicas, né? Acabaram ganhando muito mais destaque e uma projeção muito maior. Depois disso, muitas empresas das nativas digitais, digamos assim, né, startups super modernas, expondo APIs. Hoje a gente vê que o conceito de APIs está muito espalhado em todos os segmentos, em todos os portes de empresa, inclusive nas empresas muito maiores, de indústrias não necessariamente inovadoras ou super adeptas a inovações mais disruptivas, né? E a gente vem percebendo isso de diversas formas. Bom, num primeiro momento, assim, o que a gente vê como principal elemento que tem puxado essa ideia do uso de APIs nas grandes empresas é o conceito de transformação digital, né? As empresas elas estão passando por uma pressão muito grande das áreas de negócio. Assim, os negócios de muitas empresas estão se transformando porque elas estão tendo que cada vez mais disponibilizar soluções digitais, então soluções móveis, né? Mobile, não necessariamente só smartphone e tablet, mas muitas vezes múltiplos canais. A ideia de omnichannel, né, de você ter, por exemplo, no varejo, experiência digital na web, no smartphone, mas também no ponto de venda, em totem de autoatendimento e eventualmente em outros canais, e que essas experiências sejam similares, né, sejam integradas. Então, isso é uma tendência muito forte, e quando a gente pensa nessa transformação digital em todas essas experiências, e aí também a ideia de conexão muito mais simplificada com um ecossistema de parceiros e parceiros digitais, né? Ser capaz de introduzir serviços e produtos dentro de jornadas digitais de uma maneira super conveniente, integrada, né? Então tudo isso a gente vê como elementos dessa transformação digital e que se apoiam de forma muito intensa na disponibilização de APIs e na reflexão sobre quais são esses recursos, quais são essas funcionalidades, antes até da criação das experiências, antes até da adaptação, da evolução do back-end, né? Por isso que a gente, em algumas situações, acaba chamando de API first, né? Que a empresa, na verdade, ela precisa analisar para que essa API vai ser usada, então quais funcionalidades, quais aplicativos ou experiências ela vai alimentar, com base em quais dados e serviços que já existem internamente, né, e como fazer essa ligação pensando num primeiro momento em quais são essas APIs. Então toda essa transformação digital, toda essa preocupação com o desenvolvimento de aplicativos móveis, ela depende muito forte de APIs. Outros elementos também influenciam para grandes empresas a adoção de APIs de uma forma muito mais abrangente, que é, por exemplo, inovação aberta, né? Assim, a gente vê cada vez mais empresas grandes preocupadas em como é que elas vão competir com jovens startups ou se integrar com essas jovens startups, né? E muitas vezes o ambiente interno de grandes empresas ele segue um certo ritmo, fluxo de governança, de processos que não necessariamente é ágil e inovador, né? Então muitas empresas têm colocado processos internos de TI bimodal, de Open Innovation mesmo, né? com programas de intercâmbio de ideias, produtos e serviços com startups. E para que essa relação
seja realmente ágil e eficaz, a gente vê o papel das APIs como de extrema relevância, né? Então, essa primeira grande tendência em APIs eu queria resumir, né, assim, são as grandes empresas entrando nesse jogo de exposição e gerenciamento de APIs com muito mais força do que o que a gente via até alguns anos atrás. Beleza? Bom, o segundo, eu acabei chamando de tudo junto e misturado, está muito relacionado com os conceitos arquiteturais, né? Por exemplo, as grandes empresas, elas têm a grande maioria delas, né, tem um histórico de experiências em integração usando diversos tipos de tecnologia. Então, muitas empresas vêm desde lá da troca de arquivos, com soluções de ETL, por exemplo, passando pelos web services com SOAP XML, e agora a gente falando muito sobre APIs, em algumas situações sobre microservices, e a gente vê no geral uma confusão muito grande em o que é o que, né? Então, quando a gente está falando de API, a gente está querendo dizer efetivamente que a API é a repaginação de SOA, é o SOA que vai dar certo, ou o SOA que está dando certo, né? E que microservices já é a evolução de APIs, ou é a mesma coisa de APIs. Então, a gente vê no geral muita confusão de empresas de todo porte com relação a isso. Na verdade, a gente, na Sensid, a gente tem opiniões, convicções bem contundentes, né, sobre o que há de similaridade e o que há de diferenças, né, entre esses temas. O objetivo aqui não é estressar essas diferenças e essas similaridades, mas de uma forma geral há obviamente um amadurecimento da visão arquitetural, muitas vezes promovida pela introdução de elementos que não existiam ou que não eram prevalentes antes, né? Então, quando a gente pega toda a experiência de web services, né, com SOAP XML, quando a gente vai para o mundo de APIs, obviamente tem muita coisa que é aproveitada com relação a toda essa experiência que as empresas já desenvolveram, e na maior parte das vezes nem é necessário muito refactoring, reconstrução ou jogar coisas fora, né? Muitas vezes é possível construir sobre o existente, né? Porque quando a gente vai para o mundo, por exemplo, REST JSON, a gente está falando de um pacote de tecnologias muito mais friendly para desenvolvimento de soluções móveis, né? Então, JavaScript é muito mais fácil de trabalhar com single page applications e aplicativos móveis, né? Então, tem essa evolução de algumas tecnologias, mas tem também evolução de alguns conceitos e técnicas de modelagem, né? Então, quando a gente está falando de SOAP XML, a gente está falando muito mais no estilo de Remote Procedure Call, baseado em funções. E quando a gente está falando de APIs RESTful, a gente está falando muito mais do conceito de exposição de recursos, usando fundamentalmente as operações HTTP, com o uso de hyperlinks, por exemplo. Então, tem uma série de elementos que não eram usadas ou porque não precisavam ser, ou porque não existiam ainda, quando a gente estava falando exclusivamente de SOAP XML. Então, não necessariamente o que nos trouxe até aqui é o que vai nos levar para frente, né? Então, as empresas precisam refletir sobre isso, e o bom e velho XML definitivamente não é a melhor alternativa para uma série de soluções e necessidades dentro desse mundo de transformação digital. Quando a gente vai para microserviços, a gente entra num outro conjunto de necessidades, muitas vezes não funcionais, que o mundo monolítico normalmente não entrega. Então, quando a gente vai para uma linha onde a empresa precisa escalar elementos individuais ou funcionalidades individuais da sua arquitetura de uma maneira assimétrica, a gente vê
que o conceito de microserviços tem um appeal muito interessante, né, para você conseguir fazer deploys independentes e fazer com que esses deploys possam escalar de maneira independente também. Além disso, tem toda a parte de flexibilização do stack de tecnologia, quando você trabalha com o conceito de microserviços, você poder, cada microserviço, no fim das contas, poder usar um conjunto diferente de linguagens, banco de dados, etc. Além disso, a velocidade de deploy, né? Você não precisa necessariamente fazer aquele grande deploy no final do mês, onde você tem um risco muito grande de precisar fazer rollback porque alguma coisa vai quebrar, e sim fazer deploys muito mais frequentes, eventualmente várias vezes ao dia. Só é possível quando a gente usa elementos que são pregados pela arquitetura de microserviços, né? Então, essa foi uma pincelada, porque na grande maioria das empresas, especialmente das grandes empresas, é necessário haver a coexistência de diversos estilos diferentes de arquitetura, desde das mais antigas até as mais recentes. É impossível se pensar em jogar tudo fora e fazer tudo de novo. Por outro lado, não necessariamente, como eu comentei, o que te trouxe até aqui é o que vai te levar para frente. Então é realmente importante a empresa pensar e ponderar em quais situações ela usa estilos diferentes de arquitetura. Então, e é importante que aí as áreas técnicas de arquitetura conheçam melhor esses conceitos, sejam capazes de entender as diferenças e similaridades, e que possam aplicar isso de maneira bem consciente e efetiva, né? Então a Sensidia tem bastante experiência com diversos estilos diferentes de arquitetura. A gente tem trabalhado muito com APIs, mas tem um histórico muito grande de arquitetura SOA, de integrações em diversos formatos, e também em vários projetos com microserviços, né? Então a gente consegue ajudar bastante a amadurecer essa visão, isso que a gente tem feito para alguns dos nossos clientes. Bom, legal. Uma terceira tendência é a questão de segurança. A gente tem, quanto mais APIs são disponibilizadas, a gente tem visto que a preocupação com segurança ela é crescente, né? Então, muito vazamento, muito ataque, e as empresas elas querem proteger os seus assets de informação, os seus serviços contra ataques, contra acesso não autorizado. Tem muita questão de legislação, dependendo da indústria onde a empresa tiver, a legislação é mais rigorosa, tem indústrias que ela é menos rigorosa. Tem diversos aspectos que influenciam como a empresa vai endereçar a questão de segurança. Quando a gente está falando de APIs amplamente abertas, públicas, para qualquer desenvolvedor construir uma aplicação interagindo com essa API, provavelmente o nível de segurança necessário é um nível de segurança mais requintado, né? Porque a empresa, você não necessariamente conhece quem está do outro lado, você não sabe como a aplicação foi desenvolvida, você eventualmente não sabe qual vai ser o fluxo de invocações que ele vai fazer para essa API, você não tem como garantir que ele não está realmente promovendo um ataque ou utilizando simplesmente de forma equivocada, né? Então é preciso impor muito mais preocupações de segurança. Quando a gente está falando de APIs internas, onde são aplicativos móveis desenvolvidos pela própria empresa, ou então aplicativos internos, né? Que são criados, é óbvio que dentro de um ambiente mais controlado você consegue ter simplificações para ter mais produtividade ou para ter mais performance, né? Então tem alguns elementos que são possíveis de se colocar na balança. O que a gente vê é que é bastante importante pensar em como é que esses concerns de segurança, nas suas várias dimensões, são colocados dentro do modelo que a empresa está
criando, né? Então, tem desde autenticação e autorização, então como é que os aplicativos que vão interagir com a API, sejam aplicativos internos, sejam aplicativos desenvolvidos por parceiros específicos, sejam aplicativos desenvolvidos por qualquer desenvolvedor, como é que eles vão se autenticar, tanto o aplicativo quanto o usuário daquele aplicativo, né? Então como eles vão se autenticar, autorizar, como é que a gente vai garantir que no canal a informação não está sendo observada, né? Ou não tem nenhum man in the middle ali, como é que você vai garantir que o usuário deu o consentimento para que um determinado aplicativo interaja com o dado em nome dele, né? Então, para quem aposto que a grande maioria já fez login com o Facebook para algum aplicativo externo, né? Naquele momento você está autorizando que esse aplicativo interaja com alguns dados seus que estão dentro do Facebook em seu nome, né? Então é um consentimento que o usuário dá, e isso também é possível modelar, e tem o OAuth, tem várias formas de fazer isso, mas é preciso se pensar nisso, né? Tem questões mais específicas de disponibilidade de SLA, né? Então quando isso muitas vezes não é encarado como questão de segurança, mas quando você disponibiliza um certo serviço e para que desenvolvedores construam aplicações interagindo com o seu serviço, muitas vezes você precisa garantir um certo nível de serviço, garantir que esse serviço vai estar no ar, que a sua API não vai cair, que você vai garantir uma certa latência para isso. Então toda essa disponibilidade, monitoração, etc., também tem questões de segurança e escalabilidade envolvidas, né? Questão de auditoria, se você está usando as APIs para efetivar uma parceria de vendas, por exemplo, vamos pensar nos marketplaces como Submarino ou Extra.com.br, que permite que lojistas externos vendam produtos dentro do Submarino ou do Extra. Se um lojista externo faz uma atualização de estoque e eventualmente uma atualização de preço, e quando chega a venda do pedido, esse preço está errado, esse lojista vai querer que você faça o ressarcimento. Então como é que você vai garantir que ele realmente fez essa mudança de preço, essa atualização de preço ou de estoque, né? Então muitas vezes é preciso ter vários dados dessas transações disponíveis para que essa auditoria possa ser feita, né? Garantia de integridade, etc. E quando a gente vai para o mundo de segurança, tem muitas vezes é um balanço entre o nível de segurança, os riscos que estão mitigados ali, e a facilidade e a conveniência para o usuário e a conveniência para o desenvolvedor, né? Então quanto mais complexo é o modelo de segurança, mais difícil é para o desenvolvedor construir a aplicação, e eventualmente mais incômodo é para o usuário que está utilizando aquele aplicativo interagir com ele, né? Então é por isso que muitas vezes o balanço correto precisa ser feito, né? Mas as questões de segurança estão muito presentes em qualquer discussão de exposição de API. É sempre um issue que está ali e precisa ser discutido, tá? Então eu já falei de 3 tendências, né? Estamos indo para a 4ª agora, que são esses modelos padronizados. Essa é uma das que é uma tendência que a gente tem enxergado e tem aparecido em diversas discussões com os nossos clientes, mas que num primeiro momento não me parece um negócio que vai amadurecer ainda em 2016, né? Assim, deve avançar, mas provavelmente não entra numa situação de escala aqui, né? O que são esses modelos padronizados? Para quem trabalha em telecom, por exemplo, certamente já ouviu falar de CID e ETON. São modelos de atendimento, modelos de processos e modelos de dados de informações e transações específicas para uma determinada indústria, então específicas para a indústria de telefonia. Para o mundo financeiro, por exemplo, tem diversos formatos e padrões específicos. A gente viu ao longo da história esses modelos surgindo, amadurecendo em diversas ondas diferentes, em formatos diferentes. Então, modelo financeiro em arquivo posicional texto, depois
todo, sei lá, modelo de SPB com, né, XMLs, filas, mensagens, etc. A gente tem visto uma série de iniciativas para padronizar vocabulários para indústrias dentro do universo de APIs, né? Então, por exemplo, o governo de UK, né, do Reino Unido, eles criaram um modelo que está sendo discutido e levado para que os bancos possam expor APIs, né, expor APIs nesses formatos para tornar mais fácil fazer com que a informação seja mais intercambiável, né? E eles partem do pressuposto que o extrato da conta num determinado banco não é do banco, o extrato é do cliente. Então, o cliente tem que poder ter acesso a isso, ele tem que poder, com o seu consentimento, garantir que um outro aplicativo também tenha acesso àquele extrato, né? No fim das contas, o dado é de posse do cliente, né? Então, a gente vê, isso é algo comum, né, entre essas iniciativas, buscar quem é o owner dessa informação, né, e garantir que essa informação possa ser intercambiada, né, entre aplicativos diferentes que possam gerar valor para esse owner, né? Então a gente tem visto para o mercado financeiro, para governo, por exemplo, tem alguns elementos de dados cívicos, formatos, né, de dados cívicos para serem disponibilizados. Então, a gente vê movimentos nesse sentido, mas ainda em caráter experimental. O mais comum é a gente ver cada um faz o seu formato, né? Um outro exemplo é a partir de healthcare, né? Até aplicativos como ou plataformas, né, como a da Apple e Google, né? O Health Kit da Apple é uma iniciativa de padronização do formato de informação ao redor do Quantified Self, né? Ao redor da informação sobre saúde, atividades físicas, etc., que diversos aplicativos podem transitar, né? Então essa é uma iniciativa da Apple tentando impor um determinado padrão, né? Mas aí o que a gente vê também organizações reguladoras tentando levar para esse caminho, tá? Então esse é um ponto também para ficar com os ouvidos atentos aí, tá? Bom, a quinta tendência é o conceito de gerenciamento de APIs, né? Aqui eu botei um cockpit aqui, mas assim, cada vez mais as empresas que estão expondo a API e que faziam isso de uma forma artesanal, ou seja, eu vou desenvolver um web service, eu vou documentar, vou gerar um guia de integração desse web service, um PDF, e quando um parceiro quiser integrar comigo, eu vou colocar o meu arquiteto para falar com o arquiteto desse parceiro. Eles vão trocar um pouco dessa documentação, vão trocar experiências e depois de um certo tempo essa parceria vai se concretizar, né? Essa integração vai se concretizar. Então essa é uma maneira bem artesanal, né? E como é que a empresa depois garante que essa integração está funcionando, que ela está escalando, que ela está otimizada, etc. Então tem diversas perguntas que esse formato artesanal de integração e exposição de APIs não é capaz de responder, né? Então, quando a gente pega essa ideia de gerenciamento de APIs, ela passa por alguns pilares importantes, né? Um é a capacidade de expor esses dados e essas funcionalidades em formatos mobile friendly, né? Então toda essa parte de transformação digital, etc., está relacionada com a capacidade da empresa de não só expor um dado do seu back-end, mas não de maneira bruta, de maneira com muitos parâmetros internos ou de uma forma super difícil de entender e de integrar, mas sim preocupado com o consumidor que vai estar ali do outro lado, né, o dispositivo que vai acessar, de que maneira isso pode ser otimizado para esse dispositivo, né?
Bom, outro ponto do gerenciamento de APIs é toda a parte de proteção. Então, como é que quando a empresa está... bom, e aí, obviamente, só voltando no primeiro item ali, se você já tem o seu dado ou a sua função em algum outro formato, o gerenciamento de APIs está tratando da transformação de formatos para como é que você... e simplificação desse formato para você expor isso de uma maneira mais simplificada. A parte de proteção de back-end, proteção do ambiente operacional, uma vez que você expõe a API, todo o tráfego que bate nessa API, ele acaba, no fim das contas, ou uma parte desse tráfego, né, ele chega no seu back-end. Então você precisa garantir que o seu back-end vai continuar seguro, né, esses assets vão continuar protegidos, o seu ambiente operacional não vai cair. Então o gerenciamento de API fala muito sobre isso, né, como é que você controla o acesso, restringe o acesso. E aí não é o acesso, você não pode simplesmente, se você achar que está sofrendo um ataque ou o volume de acesso cresceu de forma totalmente inesperada, você não deveria simplesmente ir lá e desligar a sua API, né? Você deveria ser capaz de fazer isso de uma forma muito mais fine-tune, né? Assim, muito mais específica, ou seja, quem é o aplicativo que está disparando um volume de requisições fora do normal. Como é que eu faço para conter somente esse aplicativo, né? Então tem diversos elementos aí de proteção que estão relacionados com o conceito de gerenciamento de APIs, né? Aí tem toda a parte de monitorar, compreender e otimizar o acesso às APIs, né? Então não basta simplesmente disponibilizar, mas você precisa entender que tráfego está chegando, todos os códigos de erro, latência, como é que você otimiza isso e toda essa disciplina de gerenciamento de APIs normalmente cobre isso, né? Outro ponto é fazer com que a experiência do desenvolvedor que está do outro lado, construindo a aplicação, seja super simples e ágil, né? Essa é uma diferença também dos modelos mais antigos de integração B2B, quando a gente pensa comparando com essa ideia de exposição de APIs, né? Por que integrar com o Facebook é extremamente simples, né? Por que qualquer desenvolvedor que não precisa ser o ninja Jedi ali de conhecimento de arquitetura consegue construir uma aplicação rapidamente que faz login com o Facebook, que busca a lista de amigos? Porque existe uma preocupação no onboarding desses parceiros e desenvolvedores, né? E essa preocupação ela percorre diversas dimensões diferentes ali, né? Desde do formato da documentação, com Developers Portal, toda a parte de onboarding self-service, né? Então o cara se registra, ele tem acesso à documentação, sandbox, né? Ele consegue fazer testes na API de uma forma super simplificada, ele consegue criar app, obter token de acesso para sua app, etc. Então são várias preocupações para fazer com que a experiência do desenvolvedor ela seja realmente diferenciada, rápida e ágil, né? Bom, e um último aspecto aí dentro desses pilares de gerenciamento de APIs que as empresas, dessas competências que as empresas estão desenvolvendo, é a capacidade de mapear as dependências internas, né? Porque no fim das contas essas APIs, esses dados e funcionalidades que são expostos no formato de API, no fim das contas elas dependem de alguma coisa do back-end, né? Seja de um banco de dados, seja de um barramento interno de integração, seja de algum web service interno. E é importante mapear essas dependências para que a empresa não tenha ruptura de serviço, né? Então, eventualmente, uma atualização de um banco de dados interno, uma atualização de um web service interno, de uma integração interna, possa quebrar parcerias ou APIs públicas que você tenha, né? Então, essa é um outro pilar aí, de expertise, né? De tecnologia e de capacidade, competências, né, que precisam ser desenvolvidas, aí que a gente vê as empresas preocupadas e desenvolvendo. Aí só rapidamente, a Sensidia tem uma plataforma de gerenciamento de APIs que automatiza, acelera e torna muito mais produtiva
uma série dessas preocupações de gerenciamento de APIs, né? Então toda a parte de gateway de API com a transformação de protocolos, com segurança, com throttling, rate limiting, com elegância dos endpoints para você suprimir atributos. Então tudo isso disponível de uma forma simples, né, para que para quem está expondo a API possa expor o dado certo na granularidade certa para o aplicativo ou para o parceiro correto, né? Com toda a questão de segurança aplicada ali. Toda a parte de Developer Support, então uma vez que você expõe a API, você quer que quem está do outro lado consiga construir a aplicação de forma muito rápida, né? Então, na plataforma da Sensidia, ela já gera um portal de desenvolvedores para automatizar esse onboarding, para publicar a documentação de forma muito, muito simples, super elegante e profissional. Depois tem a parte de Analytics, né? Uma vez que esses desenvolvedores construíram aplicações, sejam da sua própria empresa, né? Seja de parceiros externos ou qualquer desenvolvedor, quando ele constrói a aplicação e começa a jogar tráfego para a sua API, você precisa ser capaz de monitorar isso, de configurar alertas, de garantir SLA, latência, garantir que você está conseguindo entregar o teu compromisso ali, ter alertas contra ataques, né, ou tentativas de ataque, conseguir perceber condições de negócio, né? Então se uma determinada integração começa a funcionar de uma forma diferente, né? Como é que você é capaz de identificar isso? E por fim, toda a parte de dependências cruzadas com o mundo interno, né? Que sustenta essas APIs, né? E o controle do ciclo de vida dessas APIs, né? Em que momento ela vai ser desenvolvida, nas suas múltiplas versões, né? Assim, a única certeza que a gente tem é que as coisas mudam. Então, quando a empresa lança uma versão da API, é bastante provável que daqui a algum tempo ela precise lançar uma nova versão. Como é que você gerencia isso ao longo do tempo, né? Então, essa é a plataforma de API Management da Sensidia, que a gente tem diversos clientes usando essas plataformas. As APIs mais legais do Brasil, elas rodam apoiadas por essa plataforma de gerenciamento aqui. Legal? Bom, a sexta tendência a partir de Real-Time APIs, né? A gente está falando, quando a gente pensa em RESTful, né? REST JSON, ela resolve muito bem a grande maioria dos problemas, mas tem uma série de elementos específicos que podem ser melhor resolvidos com outros formatos de fluxo de integração, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, o WebSockets, é uma outra maneira de você integrar mais performática, mais otimizada para algumas situações, né? Quando a gente pega orientação a eventos, né? Então, ao invés do teu parceiro ficar fazendo pooling na sua API, do tipo, tem mais um pedido, tem mais um pedido, tem mais um pedido, tem mais um pedido, é você usar um modelo mais elegante, né, de callback. A gente usa esse desenho aqui, vocês devem se lembrar, né, dessa cena do Shrek, quando o burro fica, já chegamos, que é o pooling ali, né? Então, como que você pode montar uma arquitetura com callbacks, né, com a ideia de pub-sub, como é que você faz isso de uma maneira bem mais elegante, que poupe a sua infraestrutura e seja mais inteligente, né? Essa foi a sexta, lembrando, são 10 tendências, né? Então vamos para a sétima aqui. A ideia de Fit to Purpose APIs, né? Que é o oposto do One Size Fits All, né? O que a gente vê é que tem uma tendência digamos, a proliferação de APIs mais focada na experiência ou no dispositivo que está invocando a API, né? E aí, os dois casos mais notórios e mais interessantes é o Spotify e o Netflix. A Sensidia organizou há um mês e meio atrás, um evento chamado API Experience aqui em São Paulo. E a gente teve uma palestra de um líder de
de engenharia do Spotify, falando um pouco sobre a estratégia de APIs, como é que isso funciona internamente. E um dos pontos que ele colocou é essa ideia do one size fits all. Não era a estratégia do Spotify, mas há algum tempo já eles não têm trabalhado assim, porque cada dispositivo diferente, então o iOS, o aplicativo desktop, o aplicativo web, ou eventualmente um parceiro, cada um tem uma necessidade o modelo de interação é diferente, o fluxo de informação é diferente. E para o Spotify e para o Netflix talvez seja o caso mais famoso, né, desse tipo de abordagem. Se você amarra tudo na mesma API, você, ao mesmo tempo em que você tem uma padronização maior, você tem benefícios, obviamente, você tem também, você introduz uma complexidade e uma falta de agilidade para conseguir testar, fazer MVP de novas soluções, de evoluções no seu modelo, né? Então, uma ideia que tem amadurecido em algumas situações, e Spotify e Netflix são dois bons exemplos disso, as APIs internas para os dispositivos, elas são diferentes das APIs abertas, e mesmo as APIs internas, elas têm uma camada de experiência, né? Então, por exemplo, no Netflix, a API que atende o tablet, por exemplo, é uma API diferente da que atende o Apple TV, né? Porque o modelo de navegação nos títulos ele é diferente, né? Então você precisa carregar diferente, então o fluxo de calls ele acontece de forma um pouco diferente. É claro que quando você olha no back-end, muitas vezes é refatoração das APIs ali para otimizar o tráfego, né? Então essa é uma preocupação que precisa ser colocada ali. Outra tendência, a oitava, é a ideia do not really open, né? As APIs abertas, elas são, claro que as mais conhecidas, as mais famosas, as mais notórias, né? Então, quando a gente fala da API do Facebook, da API da Amazon, da API do Twitter, Instagram, quando o Spotify, né? Esses exemplos, eles são exemplos inspiradores de alto volume, mas que são uma minoria e cada vez menor perto do volume gigantesco de APIs de propósito mais específico que são criadas, né? E essas APIs de propósito mais específico, elas servem, como eu comentei, né, para transformação digital, então para que novas aplicações que a própria empresa vai desenvolver em plataformas móveis ou em outros tipos de dispositivos que vão interagir com essa API, e que é uma API interna, né, somente para ser usada por desenvolvedores da própria empresa. Outro exemplo são as APIs restritas para parceiros, né? Quando a gente pega, por exemplo, o caso de Marketplace, que eu comentei, né, do Submarino, do Extra, essas APIs, embora elas sejam abertas, né, assim, qualquer um consegue entrar lá, ler a documentação, etc., elas são APIs que são, digamos, de uso restrito, né? Só consegue invocar aquela API em produção um lojista externo que quer vender dentro do marketplace e que assinou um contrato e que realmente está de acordo com os termos e condições, né? Então é muito mais uma forma de você habilitar um canal e acelerar a ampliação desse canal do que uma API de propósito totalmente aberta, né? Então é um convite à reflexão para as empresas que pensam que as APIs são somente as APIs totalmente abertas e Facebook-like, né? E aí tem o caso bem legal da Amazon, que desde muito tempo atrás, né, esse é um caso que ficou famoso, depois quem não conhecer pode procurar essa informação na internet. O Jeff Bezos, né, o fundador da Amazon, circulou um memorando internamente determinando regras de orientação a serviços de APIs internas e públicas de forma muito clara, né? Ele colocou os principais mandamentos ali, que o primeiro é que todos os times vão expor os seus dados, esses times e essas aplicações, elas vão se comunicar através de interfaces.
e somente através de interface. Nenhuma outra forma de comunicação entre esses processos e aplicações é permitida que não seja através de interface. Então esquece aquela view no banco de dados que você cria para buscar a informação ali do outro lado, esquece aquele arquivo texto que você gera de um lado e joga para o outro. A gente está falando aqui de APIs e serviços de integração ali, né? Aí vem um aspecto interessante que essas interfaces, sem exceção, elas precisam ser externalizáveis. Não que ela vá nascer já pública, mas ela pode vir a ser pública. Então, a preocupação com o design dessa API, ela precisa existir, né? Você não pode pegar o teu banco de dados do jeito que ele tiver e expor uma API diretamente do seu banco se você acreditar que existem ali colunas e conceitos que não fazem sentido ser expostos através de APIs, né? E por fim, qualquer um que não seguir esses mandamentos vai ser demitido e no final tinha um Have a Nice Day, né? Então, no fim das contas, a posição de liderança que a Amazon obteve até com a AWS, né, com toda a estrutura que eles criaram e vem desenvolvendo, se deve muito a esse mindset de conexão através de APIs, mesmo as APIs internas. Beleza? Bom, penúltimo aqui, tendência, elemento que a gente vem percebendo e discutindo muito, assim, a gente vem fazendo alguns projetos relacionados à internet das coisas, né? Então, como que esses dispositivos inteligentes se conectam com a plataforma de nuvem, como é que geram valor para os usuários. E as APIs elas têm uma função bem importante dentro da internet das coisas. É claro que existem protocolos super especializados para a internet das coisas, né? Então, sei lá, MQTT, por exemplo, para comunicação device to device ou machine to machine, né? Que são conceitos diferentes das REST APIs, digamos assim. Mas mesmo as REST APIs, elas têm uma função bem interessante para um conjunto muito grande de cenários de uso de internet das coisas, né? E aí vai desde, quando a gente pensa em internet das coisas, claro que a gente vai lembrar do smartwatch, né? Do carro conectado, e aí essa é uma linha da consumer IoT, né? Então é a internet das coisas voltada para o consumidor final. Mas tem o industrial IoT, né? Que é como é que você otimiza os processos da empresa espalhando dispositivos inteligentes que sejam capazes de reduzir custo, de identificar, antecipar falhas, né? Então tem alguns casos muito interessantes de empresas como, sei lá, General Electric, que espalha dispositivos, sensores nos seus dispositivos que estão espalhados em todos os seus clientes, nas plantas ao redor do mundo, né? Que conseguem gerar uma série de sinais e informações que antecipam problemas de manutenção, que possam levar à quebra de um determinado equipamento, né? Então isso não tem nada a ver com o consumidor final pedindo a comida ali da geladeira conectada, né? Isso tem muito mais a ver com otimização de processo, redução de custo, essa é uma onda que eu tenho certeza que vai chegar no Brasil de forma avassaladora, né? Além dos consumer IoT, onde a criação dessa inovação, aí no meu ponto de vista, ela está pouco presente no Brasil, né? O uso, tudo bem, né? Smartwatch, muita gente com smartwatch, em algum momento com carro conectado, mas essa criação sendo muito mais drivada aí por Estados Unidos, Europa, Japão, etc. E aqui no Brasil muito mais com uso. Agora, a Industrial IoT, eu acho que ela vem com uma força avassaladora e as APIs têm um papel bem importante dentro desse contexto. Beleza? E por último, o 10º, chegando no final aqui, já atingindo aqui a última parte desse webinar. Isso está mais relacionado com skills, né?
Quando a gente pega, eu falei um pouco de gerenciamento de APIs, e gerenciamento de APIs além de plataforma, como a plataforma de gerenciamento de APIs da Sensidia, ela também está relacionada com skills, né? Então quando a gente fala da exposição de APIs, alguém dentro da empresa prioriza qual API, que produto que vai ter as suas APIs expostas. Então tem uma série de skills importantes para a empresa que vai adotar APIs, que precisa ser desenvolvido, né? Além de usar uma plataforma como a da Sensidia. Mas o skill que a gente selecionou, pensou aqui como o mais diferente, digamos assim, né? E o muito importante nesse momento que a gente está vivendo é o skill do artesão de APIs, né? O cara capaz de fazer o craft, né? Assim, é o API Crafter, né? A gente tem até um grupo de discussão chamado de API Crafters para APIs, onde a gente se reúne de tempos em tempos, né, para discutir melhores práticas de design de APIs. Então, como é que essas APIs elas são desenhadas, como é que se aumenta a produtividade de expor essas APIs, como é que a gente consegue documentar, como é que a gente facilita o teste dessas APIs. Então, tem vários conceitos técnicos relacionados à exposição e gerenciamento de APIs que a gente acabou sintetizando nesse papel bem importante aqui do artesão de APIs, né? A Sensidia, por exemplo, a gente tem várias vagas abertas aqui de arquitetos de API, de designers de API, porque a gente faz esse tipo de serviço, a gente presta esse tipo de serviço dentro dos projetos onde a gente trabalha com os nossos clientes, né? Então, para a gente é um papel bem importante. A gente tem visto o desenvolvimento desse skill dentro dos nossos clientes também, né? Então, em situações onde o cliente ele não terceiriza muito esse tipo de atividade, a gente vê o cliente desenvolvendo esse skill, né? Então, como é que eu vou fazer o desenho das APIs, como é que eu vou expor essas APIs, quais são as preocupações de segurança, como é que eu monto o fluxo de autenticação da API. Então, tudo isso está relacionado com a exposição e o design de APIs. Beleza? Então vamos lá, só para a gente resumir aqui as 10 principais tendências ou preocupações ou assuntos, né, que estão muito em discussão aqui da Sensidia com os nossos clientes, né? Assim, a popularização do conceito de APIs dentro das grandes empresas, e aí de forma muito forte a questão da transformação digital, da criação de aplicativos móveis, né? Então isso gerando muita demanda para que as empresas se preparem, né? Então as APIs sendo encaradas como o digital enablement, né? A parte do tudo junto misturado, né? Então toda aquela SOA, Web Services, Microservices, REST JSON, SOAP XML. Então, qual é o papel de cada uma dessa tecnologia, como é que elas se complementam ou se substituem em algumas situações, né? E o que te trouxe até aqui e o que vai te levar adiante, né? Então, a empresa precisa realmente discutir isso e ter uma visão mais clara. As empresas estão fazendo isso cada vez mais na nossa visão, né? Toda a parte de segurança, preocupação nas diversas dimensões diferentes quando a gente fala de segurança, né? Desde o básico de autenticação, autorização, mas privacidade, contenção de ataques, proteção de back-end, vários aspectos ali. A parte de modelos padronizados para indústrias específicas, né? Então vocabulários para a indústria financeira, vocabulários para telecom, para healthcare, tá? A parte de gerenciamento de APIs, então todas aquelas competências e ferramentas para que as empresas sejam capazes de expor APIs de uma maneira não tão artesanal em todas as suas dimensões, né? Então ela poder fazer de uma forma um pouco mais profissional a exposição dessas APIs, e o onboarding desses parceiros, né, do desenvolvedor que está do outro lado, seja um desenvolvedor da própria empresa, seja um desenvolvedor de um parceiro externo, né? A parte de real-time APIs, então de novo com
WebSockets, MQTT, outros formatos, né? A parte de orientação a eventos, com callbacks, com PubSub. A gente tem visto várias situações, preocupações, dúvidas dos nossos clientes com relação a isso. A partir do one size fits all, né? O contrário do one size fits all é a ideia de ser mais tailor-made, né? Mais específico para cada experiência ou dispositivo ou situação específica para a qual a API está sendo usada. Isso acaba gerando eventualmente uma cascata de invocações de APIs dentro da estrutura que a empresa monta, né? Então é um assunto bem interessante assim, de granularidade, o tamanho das APIs, o quanto de informação que a gente consegue otimizar para reduzir tráfego, melhorar, sei lá, até consumo de bateria no dispositivo móvel, por exemplo. O Not Really Open, né? A ideia de muitas APIs estarem sendo desenhadas, criadas, expostas para acelerar a criação de soluções digitais, móveis ou de omnichannel, mas que são privadas, né? Assim, a própria empresa que está dos dois lados, expondo a API e construindo a API, né? Isso gera também uma facilidade para terceirização de parte desse negócio, ou para paralelização, né? A gente tem visto muito isso, né? Paralelização, projetos que antes precisavam ter o desenvolvimento do back-end até o desenvolvimento do front-end mobile, e a empresa poder paralelizar melhor isso, eventualmente até com equipes separadas, né? E trabalhar isso de forma muito mais ágil. E até as APIs para parceiros, né, de acesso mais restrito, então não necessariamente tudo é aberto, tudo é de graça, né, como o Facebook e Twitter. A partir da internet das coisas, então para quem está envolvido em projetos de internet das coisas, assim, certamente tem que olhar com muita atenção as APIs, e elas têm um papel bem importante. E o papel do artesão, o cara que é capaz de fazer o design, embora várias dessas atividades possam ser automatizadas, instrumentalizadas e, digamos, ter mais ferramental para suportar o gerenciamento de APIs, a gente ainda acredita que tem um papel importante do artesão, especialmente no design das APIs, no modelo de integração. Para algumas coisas a automatização não funciona, e é preciso ter realmente esse papel e esse expertise. Beleza? Bom, em linhas gerais, era isso que a gente gostaria de passar. Durante a apresentação foram surgindo diversas perguntas. A gente não está com muito tempo para conseguir pegar essas perguntas e responder nesse momento, mas a gente promete aqui que na medida do possível a gente vai fazer um apanhado das principais dúvidas e disponibilizar no próprio material da Sensidia, ou eventualmente responder essas dúvidas individualmente, tá? Na medida do possível. Bom, eu queria agradecer muito a presença de todos até esse momento. Assim, a Sensidia, aqui tem algumas empresas que confiam na plataforma da Sensidia como API Management, né, como plataforma para gerenciamento das suas APIs, né, então toda a parte de marketplaces que eu comentei, né, de Submarino, Extra, Ponto Frio, Casas Bahia, Cato, Bradesco, CertSign, a Transparência Brasil, que é uma ONG muito legal, são exemplos de APIs que são suportadas pela plataforma da Sensidia, que tem milhares de aplicativos construídos que interagem com essas APIs, com bilhões de calls para essas APIs todos os meses, e com uma atração para a comunidade de desenvolvimento que interage com essas APIs. Beleza? Bom, de novo aqui meus dados de contato, fico à disposição para contatos posteriores, e novamente queria agradecer quem ficou até agora aqui nesse webinar. Beleza? Valeu, gente. Até a próxima.